pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui com vocês hoje e eu quero agradecer a tua participação. E vamos dando início à grande importância de fazer um planejamento patrimonial. Se não, um dos principais é fugir do inventário, evitar que os seus filhos passem por inventário. Porque é o que a gente fala, a gente não vai passar pelo inventário nosso mesmo. Quem passa são os nossos herdeiros. Mas muitas vezes a gente não sabe nem o que é um inventário, né? E inventário, para nós, a gente, na experiência de 18 anos de advocacia, a gente vê que ele é fonte de estresse, ele é fonte de conflitos, porque muitas vezes os herdeiros não se consegue chegar a um consenso. Também tem um monte de documentação que a gente precisa levantar, muitas coisas que a gente tem que correr atrás. Às vezes os imóveis estão dependendo de regularização, então tem que correr atrás disso também para poder fazer o inventário, fora sem falar os altos custos, né? Sem pagar, sem a questão de ITCMD, que é o imposto da morte, honorários dos advogados, cartórios, certidões e tudo mais. Mas eu tô aqui hoje para, na verdade, te ensinar como evitar que os seus filhos passem por todo esse... não precisem passar pelo doloroso e custoso inventário. Então, eu vou me apresentar, quem não me conhece, eu sou a doutora Eliana Barreira, sou advogada há 18 anos, sou especialista em planejamento patrimonial, também sou especialista em direito imobiliário e sucessório. Comigo, o meu sócio, o doutor Ítalo Augusto Faz, vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui nos bastidores, e ele também é advogado de longa data, tem 16 anos de advocacia, ele está lá em Ourinhos, interior de São Paulo, e eu estou aqui em Serquilho, interior de São Paulo. Mas, graças ao advento da internet, nós podemos ter sociedades à distância, e ele é um excelente advogado que está aqui também participando dessa equipe. E nós agradecemos a participação de vocês. Esse sistema que eu vou apresentar para você, o planejamento patrimonial da família, ele é totalmente lícito. Em nenhum momento eu e o doutor Ítalo estamos aqui para fazer qualquer tipo de apresentação, de esquema, de formas de burlar. Nós não estamos isso. Eu sempre falo que o meu compromisso com o meu cliente, primeiro é comigo mesmo, porque eu tenho um compromisso de ser ética, de respeitar os princípios a qual eu tenho a minha vida fundamentada. Então, jamais eu vou me prestar a fazer esse serviço. Então, tudo que nós vamos passar para você aqui tem base legal para que seja implantada. Vamos lá? Nesse sistema, você vai evitar o inventário e você vai preparar um caminho para os seus filhos. Então, ou seja, de antemão, você vai deixar tudo preparado para que isso não aconteça. E o melhor de tudo, você consegue implantar esse sistema e o controle patrimonial continua nas suas mãos, nas mãos daquele que é detentor daquele patrimônio que vai fazer parte do sistema. E além disso, você também pode definir, através da estrutura que é criada, quem irá gerir após a sua partida, quando você não estiver mais aqui. E o que não resolve para fazer um planejamento patrimonial? E, apesar dessa live não ser para eu explicar sobre inventário, até semana passada eu fiz uma pré-palestra, e onde eu expliquei toda a questão sobre inventário, mas é preciso você saber o que é um inventário e por que passa. Você, como eu disse, não vai passar pelo seu inventário. Quem vai passar pelo seu inventário são os seus herdeiros. Então, vamos lá. Para você ter, eu vou contar uma historinha aqui para você do Rafael. Então, o Rafael, ele era filho único do José e da Maria. O Rafael, o José e Maria tinham esse imóvel, um imóvel que hoje era avaliado em R$1 milhão, porém, Rafael vivia com o pai e a mãe. Chegou um momento que o pai e a mãe faleceram. Nesse momento, Rafael se viu diante do tal inventário. E aí, o que fazer? E Rafael procurou um advogado para saber como que eu faço o inventário. E aí, então, que ele descobriu, como a grande maioria das pessoas,
que o que é o inventário. Inventário, como está aí escrito para vocês verem, quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer inventário. Então, Rafael teve essa surpresinha. Ele foi procurar um advogado e lá ele foi descobrir os custos que ele seria. O pai dele, quando adquiriu essa propriedade, há 20 anos atrás, o pai dele pagou 250 mil reais, só que faz 20 anos. Ou seja, houve a valorização natural do tempo, né, do bem. Então, hoje, o valor de mercado era 1 milhão. O inventário se faz pelo valor de mercado. Aí, ou seja, nós vamos ter quais cobranças em cima disso? ITCMD. ITCMD é o imposto que a gente brinca, até o imposto da morte, né? É o imposto sobre transmissão de bens entre a pessoa falecida e a pessoa que está herdando, e doações. E também nós vamos ter, o advogado falou para ele assim, olha, Rafael, a tabela da OAB cobra no mínimo 6% do patrimônio, então, ou seja, os meus honorários vão ser 60 mil reais. Rafael descobriu que ele também teria que pagar o cartório, e além de pagar o cartório de notas, ele tinha que pagar certidões, além de pagar certidões, ele tinha que registrar depois aquele inventário para ser feito no registrado no cartório de registro de imóveis para poder ir para o nome dele. Rafael chegou diante de uma situação de um valor de 113 mil, ou seja, mais de 10% do valor do patrimônio. Agora, isso para um inventário extrajudicial, porque se fosse judicial, o valor do cartório seria muito maior, porque é uma outra tabelinha que seguiria e ele iria pagar um valor maior do que isso. Mas, trazendo aqui a regra, que hoje quase todo mundo, quando não tem litígio, vai para o cartório, ele ia gastar 113 mil. O grande problema, Rafael não tinha esse dinheiro. E aí, ele falou assim, o que eu faço? Falou para o advogado. O advogado falou assim, olha, se você não fizer o inventário, o imóvel vai ficar irregular. Ou seja, você não vai conseguir vender esse imóvel, vai ficar sem nome dos seus pais, vai criar problemas futuros, fora que quando você for fazer esse inventário vai ter multas, porque você não fez o tempo certo e tudo mais. Então, Rafael, então eu vou vender esse imóvel para que eu possa pegar o dinheiro e fazer esse inventário. O problema é vender imóvel com pendência documental é uma bobagem, porque você acaba sofrendo uma perda. Quem que compra esse tipo de imóvel? É quem quer ganhar em cima, é a pessoa que trabalha nesse nicho, e há riscos. Então, a pessoa, o que ela faz? Ela desvaloriza o seu imóvel, que a gente chama de deságio. O deságio em torno de 20%. Ou seja, o imóvel que valeria 1 milhão, Rafael vai conseguir vender por 800 mil. Perdeu já aí. Até mais, além disso, nós temos o imposto de renda, incide imposto de renda sobre ganho de capital. Esse imóvel, quando foi adquirido pelo pai, era de 250 mil. Para 800 mil, vai ter ali um ganho de capital e ele vai ter que pagar imposto sobre isso. Então, ou seja, não é só os 113 mil do inventário, ele também vai ter um ganho de capital de 92 mil de IR, imposto de renda, que ele vai ter que pagar. Então, ou seja, o total de custo que o Rafael vai ter é 195 mil. E por conta do deságio, ou seja, por causa da desvalorização, é 800 mil que ele vendeu. Então, no valor final, ele tem uma perda patrimonial de quase 40%, ou seja, 395 mil reais. Isso é uma estrutura de um inventário, porque muitas vezes os nossos filhos, quando a gente morre, a gente adquiriu vários imóveis, eles não têm dinheiro para fazer aquilo. Então, acontece esse tipo de situação. Nós precisamos ter em mente que não basta a gente ter patrimônio, né? A gente precisa ter conhecimento. Pessoas que conquistam fortunas e muitas vezes não tiveram conhecimento. Então, é importante você ter em mente, você está tendo hoje aqui uma oportunidade de aprender que há caminhos. Agora, eu vou trazer aqui alguns exemplos de pessoas que conquistaram a vida fortunas, mas por muitas vezes não trabalhar na questão empresarial, eles acabaram
tendo problemas gravíssimos. Então, vamos pensar, nós tivemos o falecimento do Gugu. O Gugu não fez um planejamento patrimonial. Ou seja, quando ele faleceu, até aquela morte que aconteceu assim do nada, de uma queda, e aí começou os herdeiros com a cônjuge, com o cônjuge, e aquela bagunça, aquela briga, estão brigando ainda por causa do patrimônio dele. Além dele, Chico Anísio, os filhos de Chico Anísio estão litigando até hoje por conta do patrimônio de Chico Anísio. Além deles, Agnaldo Timóteo, a mesma coisa. Família brigando por causa. E nós tivemos o caso do Marcos Paulo, diretor, que a Fontinelli ganhou na justiça o direito sobre o patrimônio e os herdeiros dele foram prejudicados. Então, são situações que poderiam ser evitadas. E agora, recentemente, nós tivemos aí Zagallo. Zagallo fez testamento. Testamento, a gente fala que é algo que é um desuso. Praticamente não se aplica. A gente brinca que é só novela, é filme americano que tem testamento. Filme brasileiro não pode nem ter, porque não tem cabimento. Hoje nem se aplica mais, mas ele fez. Foi ele morrer. Um dos herdeiros foi privilegiado, porque era um direito do testador, e os outros já se socorreram da justiça para questionar se era válido ou não. Então, ou seja, essas coisas não funcionam. E como eu disse para você, a primeira pilastra que você precisa ter em mente e você precisa é o que não funciona para evitar. Nós temos outras situações, mas a gente vê que um planejamento patrimonial é o que vai solucionar e evitar tantos problemas. Mas vamos lá. A boa notícia, né? A boa notícia é que há uma forma de fazer um planejamento patrimonial que, além de ser seguro, totalmente lícito, ele também vai fazer, ele vai organizar o seu patrimônio e ele é muito econômico. Então, como que faz isso? Então, a mudança, primeiro a gente precisa mudar o paradigma, né? E para a gente aprender que é possível, que não necessita-se de um inventário. Uma coisa que a gente sempre fala, quem não tem vida eterna, não tem que ter bem no seu nome. Então, se eu não tenho vida eterna, Eliana, uma hora vai tombar. Então, eu não devo ter nada no meu CPF. Esse é a mudança de paradigma que esse sistema, que eu vou falar para você, que é o sistema de holding. Holding familiar, de patrimonial familiar, ela nada mais é, se você for na significado, holding se trata de ser dono de cotas. Então, ou seja, hoje a realidade da maioria é possuir bens no seu CPF. Então, a casinha está lá no nome do Manuel. Vou dar um nome aqui fictício. Manuel tem um imóvel, está tudo no CPF dele e da esposa dele. No sistema de holding, a gente vai montar uma empresa, um CNPJ. Dentro dessa empresa será colocado aquele patrimônio. Então, todo aquele patrimônio vai para a empresa. Essa empresa a gente chama de cofre. Essa é uma empresa que ela é montada para não fazer nada. A função dela é simplesmente para guardar. É legal, é possível. A lei permite empresa que possa existir apenas para ter participações societárias e para que ela tenha patrimônio. Então, nós vamos pegar todos os bens que estão no CPF do Manuel e da esposa e nós vamos colocar dentro do cofre. Lá dentro do cofre, nós vamos criar toda a estrutura de proteção. Como eu te disse, que eram 3 tópicos. Então, o primeiro é saber o que não resolve. O segundo é conhecer que esse sistema existe e que esse sistema é lícito, esse sistema é seguro. Então, vamos lá. Lá dentro, depois que o imóvel, os bens estão todos dentro do cofre, dentro desse sistema empresarial, ali não são regras de direito civil, são regras de direito empresarial, o Manuel vai fazer a inclusão dos seus herdeiros nesse sistema. E aí, Manuel vai fazer lá dentro a divisão e como vai funcionar para a distribuição desse patrimônio após a morte.
Além disso, Manuel vai pôr cláusulas que vão garantir o controle dele. Ou seja, ele vai, mesmo ele não tendo mais os imóveis no nome dele, ele vai ser o detentor da chave do cofre. Então, a gente chama a empresa de cofre. E quem é o dono da empresa até uma situação, um momento, e quem tem a chave do cofre é o Manuel, enquanto ele viver. E nisso, ele vai colocar cláusulas importantes para garantir enquanto ele está vivo. Ele vai colocar cláusula de recompra, que a qualquer momento ele pode mudar esse sistema e voltar para o início, voltar como era antes. Além disso, vamos colocar cláusula de mandato. O que significa isso? Na cláusula de mandato, ele vai representar todo mundo. Então, ou seja, vai fazer uma venda do imóvel. Ele não precisa que todo mundo venha assinar. Ele assina por todo mundo. Outra cláusula importante, cláusula política. O que significa isso? Ele representa todos os outros para voto. Então, ou seja, os outros, os filhos, por mais que eles compõem o sistema, eles não fazem parte dessa estrutura de comando. Outra questão importante que a gente precisa falar aqui, nós que somos pais, nós conhecemos os nossos filhos, mas os nossos filhos crescem, né? E eles fazem as escolhas deles. Mas a gente não conhece, né? Nossa nora, meus filhos ainda são criança, mas a gente não conhece como que vai ser minha nora, como vai ser meu genro. Então, nós não sabemos. Então, nós podemos fazer, quando implantamos esse sistema, cláusulas de proteção desse patrimônio, cláusulas de incomunicabilidade. O que significa isso? Eu estou doando para o meu filho. A minha nora não vai ser dona disso. Ela não vai ter direito a isso, porque há uma incomunicabilidade. Ou seja, não se comunica, porque é possível fazer isso, porque o doador, quando ele doa, quando ele pode fazer uma doação e dizer, eu não quero que transmita, que seja só do fulano. E a mesma coisa, cláusula de impenhorabilidade. Ou seja, esse sistema ele é criado, e a gente sempre fala, ele tem que ser criado o quanto antes dos problemas existirem. Mas amanhã depois, se tem uma ação judicial e vem tentar bloquear bens que seriam dos meus filhos, esse sistema não é tomado pela justiça porque existe uma cláusula de impenhorabilidade que é antecessora ao problema. Outra cláusula, inalienabilidade, ou seja, meus filhos não vão poder vender, porque eles não podem vender enquanto eu estiver vivo. Então, ou seja, enquanto eu for o gestor e sou eu que comando, são as minhas regras. Isso vai fazer com que o patrimônio ele se perpetue. E quando chegar o momento que eu não estiver aqui, nós vamos colocar uma cláusula nesse sistema que você não vai precisar fazer, não vou precisar fazer o inventário da empresa? Não vai fazer o inventário da empresa. Por que você não vai fazer o inventário da empresa? Porque vai ter uma cláusula de transmissão. Com a morte do administrador ou do doador, você vai poder transferir automaticamente. Então, como é que faz? Não vai para o cartório? Não vai para o cartório. A certidão de óbito é habilitada na junta comercial onde é registrado e automaticamente vai ser alterado quem é. Aí, aquilo que eu falei, você pode escolher ainda quem é o sucessor, quem que vai administrar depois. Então, se eu sou casada, se eu morro primeiro, eu posso deixar nomeado que quem vai administrar aquilo ali vai ser a minha esposa, o meu esposo, no caso. Ou então o contrário. Então, o doutor Ítalo pode colocar lá que no falecimento dele, a esposa dele, doutora Thalita, vai poder assumir e vai administrar. Ou seja, não vai para os herdeiros. Então, você consegue, ou até mesmo, muitas vezes, o patrimônio, um dos filhos pode ter algum problema, alguma situação que você não quer que ele administre, você vai nomear outro. E é tudo legal. E é um sistema totalmente lícito que garante o controle do patrimônio. Então, isso que nós precisamos ter em mente. Esse é o sistema. E aí, aquele negócio, lembra que eu falei do que não funciona? Eu até citei o Zagallo. Zagallo fez testamento. Ele poderia ter feito um planejamento. Tem outras situações que o pessoal fala, vamos fazer doação para resolver em vida. Já vou doar, estou ficando velho. Na doação, quando você faz doação em vida do seu patrimônio, você conhece seus filhos, mas você vai perder o controle. Por que a gente fala que você perde o controle na doação? Mas eu vou pôr o usufruto. O uso
e o fruto, beleza. Mas se aparece uma oportunidade e você precisa vender aquele imóvel, se o seu filho não assinar, você não vende. E detalhe, não é só o filho. Quando você, o filho é casado, aí o cartório vai falar assim, a esposa precisa anuir. Mas ela não é casada com um companhão parcial de bens. Tem que anuir. Aí o cartório se nega, você tem que procurar o judiciário. Já perdeu o negócio. Então, a gente fala que a doação, além de você pagar o IPCMD, ou seja, vai ser caro do mesmo jeito, você ainda vai perder o controle sobre o patrimônio. Outra questão que o pessoal fala é seguro de vida. Vamos fazer seguro de vida, porque assim, quando eu falecer, meu filho vai receber lá tantos mil, ele paga. Gente, seguro de vida eu acho uma ideia super ótima, porque nós temos filhos, os nossos filhos socorrem da gente. Agora, vamos pensar, eu vou fazer seguro de vida para pagar imposto para o governo, para pagar honorários altíssimos para advogado? Não é essa a lógica. Você faz seguro de vida para que o seu filho, depois que você não estiver aqui, ele tiver aquele valor e ele poder gastar com ele, até por causa das dores, das necessidades. Você não vai estar mais aqui para ajudar ele. Então, eu não acho uma solução inteligente. Mas vamos lá. Você não. Uma questão que precisa ficar registrada. Você não precisa da holding. Quem precisa da holding são os seus filhos. E eu não sei para você, mas os meus filhos são as coisas mais valiosas da minha vida. E por eles, eu faço tudo. Por eles, eu estou aqui hoje, olha só, 8 horas da noite, estou aqui trabalhando por causa dos meus filhos. Então, nós fazemos muito. Então, esse sistema é um sistema de amor, é um sistema onde eu vou preparar situações para que meus filhos não passem por todos esses desgastes. E vamos lá. Nós temos que entender que esse sistema não é novo. Para você ter noção, esse sistema foi implantado no Brasil na década de 70. Olha para você ver, faz 50 anos que está aí esse sistema e pode ser utilizado. A questão é que nem todo mundo tenha conhecimento disso. E isso estava reservado a grandes elites, a casta. Então, os bilionários já possuem sistemas de holding há muito tempo. E o que é? Eles não fazem inventário. Então, essa é uma informação que estava oculta. Hoje, com o advento da internet, você está aqui hoje, aí na sua casa, assistindo e aprendendo tudo sobre esse sistema, mas você não sabia. Então, eu quero mostrar para você aqui algumas pessoas que fizeram um holding. Então, vamos lá. Norberto Odebrecht. Ele é o fundador, né, da Odebrecht, da construtora. Todo mundo do Brasil conhece as grandes construtoras, né? A Lava Jato não deixou ninguém não conhecer. E ele, para você ter uma noção, quando ele faleceu, o patrimônio dele estava avaliado em 14 bilhões. Não é milhão, é bilhão. Então, 14 bilhões. Se Norberto tivesse feito, se os filhos deles, herdeiros, tivessem feito o inventário, ele teria pago só de imposto de IPCMD 1 bilhão 120 milhões de reais. Lá na Bahia. Ele não fez. A Bahia não recebeu esse valor. Antônio Hermílio de Moraes, fundador do grupo Votorantim. O patrimônio dele, quando ele faleceu, avaliado em 15 bilhões e meio. Se ele tivesse feito inventário, o Estado de São Paulo teria recebido 1 bilhão 240 milhões de reais somente de imposto, mas eles não fizeram. Além deles, nós também temos Roberto Marinho, dono da Rede Globo aí, o patrimônio dele quando ele faleceu foi avaliado em 30 bilhões de reais. Olha o valor do TCMD dele, seria 2 bilhões e 400 milhões de reais. Também não aconteceu, o Rio de Janeiro não recebeu esse dinheirinho. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar, ele faleceu, o patrimônio dele está avaliado em quase 10 bilhões de reais. E ele não vai fazer inventário, ou melhor, os herdeiros dele, os filhos deles, não estão preocupados com o inventário, porque ele já possuía um sistema de holding, a qual ele fez toda a gestão do seu patrimônio. Além dele, nós temos outros inúmeros, vamos citar aí alguns que está aparecendo. Vamos lá, eu não estou conseguindo ler o nome de todos eles,
Mas vamos lá. Ali está a Dirce Navarro de Camargo. Ela é do grupo da construtora Camargo. Ela, quando faleceu, não fez o inventário. O José Alencar, nosso vice-presidente, né, também não fez inventário, porque os herdeiros dele não fez inventários. Nós temos ali 2 membros do Banco Safra que também não fizeram inventário. Então, o dono da Casas Bahia, Samuel, também não fez inventário. Então, para você verificar que os bilionários não passam por isso. Isso é porque o sistema é totalmente lícito, o sistema é totalmente seguro e eles fogem disso. Então, nesse momento que eu estou aqui, eu tenho certeza que o doutor Ítalo tem o mesmo sentimento que eu estou sentindo. Você agora sabe que existe. Você sabe que é possível fazer uma organização, um planejamento patrimonial e transmitir os seus bens para os seus filhos sem pagar um inventário, sem pagar altos custos de imposto. E eu queria mostrar aqui para você a diferença do custo de um inventário para o... Acho que eu adiantei, né, Ítalo, aí adiantei aqui nos slides, atrapalhando meu sócio ali. Eu queria mostrar para você a diferença dos custos de um inventário entre o custo de você pôr um sistema de holding e você colocar um custo de um inventário. Então, o sistema é econômico. Além dele funcionar, além dele tirar todas as dores, ele ainda é econômico. Então, vamos lá. A diferença. Lembra aquele exemplo que eu falei do Rafael? Nós colocamos lá 1 milhão, ele ia ter um custo de 40 mil reais de TCMD, 60 mil de advogados, cartórios 5 mil, certidões 1.000, outros cartórios 7 mil, e tinha a questão do ganho de capital. Total que ele ia ter de custo, 195 mil. Agora, vamos fazer uma comparação de uma holding num sistema que tem um imóvel com 1 milhão de reais. Então, ITCMD. Primeiro, se você for fazer um dos sistemas de holding que nós apresentamos, ele tem uma incidência de TCMD. Esse sistema vai aplicar, então você vai falar, então vou pagar ITCMD, porém a diferença é que você não vai pagar sobre 1 milhão. Você vai pagar sobre o valor do imóvel declarado na sua declaração do imposto de renda. Lembra do caso do Rafael? Por quanto que o pai dele tinha comprado o imóvel 20 anos atrás? Por 250 mil reais. Ou seja, o sistema é implantado com o valor do bem sendo o valor que está lá na declaração do imposto de renda. Então, ele ia pagar 10 mil de TCMD e não 40. Advogado. Diferente de seguir uma tabela da ordem e de o advogado correr o risco de responder processo administrativo, se ele cobrar menos, no caso de holding, o advogado ele vai estabelecer o contrato com vocês, é acordo. Então, vocês vão negociar os valores. E, além disso, não tem cartório. Não vai ter custo com certidão. Ah, vai ter custo com registro de imóveis. Vai ter custo com registro de imóveis. Porém, lembra que o valor do patrimônio não é mais de 1 milhão que a gente está fazendo no sistema? 250 mil? Ou seja, vai cair. E você não vai ter nada de ganho de capital. Então, ou seja, o total, 53 mil. Olha a quantidade da economia que é implantada num sistema dessa forma. Então, olha para você ver, quase 73%. Então, isso que nós estamos dando exemplos. Tem outros exemplos que acabam fazendo proporções até maiores, descontos que às vezes vai ficar, o sistema de holding vai ficar 10% do valor que ficaria um inventário. Mas vamos lá. Como eu disse para você, nós estamos com o dever cumprido, estamos com a missão cumprida. Eu passei. Então, a gente sempre fala que existe 3 tipos de grupo. O grupo dos ignorantes. Os ignorantes são aquelas pessoas que literalmente não conhecem. Pode ser que até ontem você fazia parte desse grupo, mas hoje você não faz mais parte desse grupo, porque hoje você tem o conhecimento. Hoje você sabe que é possível implantar um sistema de holding onde você vai proteger o teu patrimônio e vai garantir a paz e sossego da sua família. Além disso, além dos ignorantes,
que é aqueles que fazem doação, que é os que fazem testamento, que é os que fazem seguro de vida, que eles não conhecem esse sistema. Existem outro grupo, que é o grupo dos procrastinadores. Esse grupo dos procrastinadores, eu gosto sempre de falar que ele se divide em dois. Ele se divide em dois porque, são aquelas pessoas que eles têm conhecimento. Mas por que eu vou fazer isso? Meu filho que se vire quando eu morrer, quando estiver aqui, que se lasque. Eu acho esse um sentimento ruim, porque eu acho que filho é algo de mais valor que nós temos na nossa vida. Então, não gosto muito desses procrastinadores que não têm esse amor e esse dever de cumprir uma missão maior, mesmo após a sua vida. Mas, além desses procrastinadores, existe um grupo de procrastinadores que, na verdade, eles mas acho que eu faço isso depois, ainda estou nova, depois eu me preparo para isso, mas há um risco. Esse procrastinador que deixa para depois, há um risco. Eu não sei se você sabe, se você acompanha o jornal, mas a reforma tributária está pipocando aí, né? E em dezembro, uma parte da reforma tributária já foi aprovada, inclusive a Constituição Federal já foi alterada. E uma das coisas que foi alterada na Constituição Federal foi com relação ao imposto de ITCMD. Eu não sei se você sabe, nessa proposta da reforma tributária, quem está perdendo não é a União e nem os municípios. Quem estão perdendo são os estados. São eles vão perder o ITCMD. O ICMS. Eles vão parar de cobrar o ICMS. E eles vão ter uma perda de receita. Mas ninguém perde, né? Estado não perde. Aí o que o Estado, o que a reforma tributária veio e apresentou? Você vai perder o ICMS, mas o ITCMD vai mudar. O ITCMD você vai cobrar mais. E aí o ITCMD foi alterado. A legislação anterior, a Constituição Federal, ela previa que o Estado cobra uma tabela fixa. O Estado de São Paulo cobra 4%. Ainda está em vigor essa lei. Outros estados cobram 2%, tem estado que cobra 6% e tem estado que cobra o máximo é 8%, que é uma resolução do Senado que dá esse valor. Mas é o que você vê, o estado de São Paulo já correu, né? Os deputados já correram para a Lesp para poder apresentar projeto de reforma da lei do ITCMD. Então, em 2 de fevereiro desse ano, esse mês ainda, já foi protocolado o projeto para alterar o ITCMD no estado de São Paulo de 4%. E a Constituição Federal, ela preveu que agora vai ser escalonado. Ou seja, quem tem mais, paga mais. E quem tem menos vai pagar um pouco menos. Mas mesmo assim, vai pagar. E aí, ou seja, os estados já estão na corrida para poder alterar e cobrarem mais. E isso além do que hoje é 8% o teto, mas é uma resolução do Senado. Resolução do Senado não é lei, é resolução. E já a CONFAZ são a reunião de todos os secretários da Fazenda de todos os estados do Brasil. Eles já entraram com um pedido para que esse valor do ITCMD, que no máximo 8%, passe a ser 20%. E aí você fala assim, nossa, mas não vai passar. Gente, argumento facinho de passar. Por quê? Não sei se você sabe, o Brasil, apesar de você falar, 4, 8, cobra um valor muito baixo de tributação. E é um valor que, em comparação a 8 outros países, a França, a tributação dela em herança é 60% do patrimônio. Japão, 55%, Alemanha, 50%, Suíça, 50%, Inglaterra, 40%, Estados Unidos, 40%, Chile, 25%, Brasil hoje é 8% o teto. Agora, sabe assim, gente, mas por que eles cobram esses absurdos? Porque lá o Estado cobra bastante porque ele não quer que as pessoas tenham patrimônios no CPF. Eles querem, lá o sistema de holding já funciona muito bem. Então, ou seja, eles são ensinados desde pequenininho que quando montar a holding, você já faz parte, não se tem CPF, imóveis, bens em CPF. Por quê? Para evitar, para que não tenha imóveis irregulares, porque não faz inventário. Então, a taxação é bem alta, para que todo mundo faça.
Mas no Brasil não é essa a realidade. Nós estamos falando, o sistema de holding é para poucas pessoas. As pessoas nem sabem que podem fazer. Mas vamos lá, outro argumento que é facinho de passar. Sabe qual que é o que os políticos falam? Mas esse imposto só vai atingir os ricos. Quem que vai perder? Os ricos. Gente, isso é verdade? Mentira! Acabamos de falar que se tem alguns bilionários, eles não fazem inventário, eles não pagam ITCMD. Como pode dizer que é a elite que vai ser atingida? Quem é atingido, gente, é a classe média. Quem é atingido somos nós, porque os bilionários conhecem o sistema. E os pobres, aqueles pobres na concepção da palavra, não têm bens, eles não passam por isso. Quem é atingido? A classe média. Então, para você ver como isso pode. Então, você que por acaso está pensando assim, vou deixar para depois, porque o tempo é agora. A lei do ICMS vai ser alterada. É agora o momento. O que eu falo para você? Não deixe para depois. Mas, vamos lá. Lembra que eu falei que eram 3 grupos? Então, o grupo dos ignorantes, o grupo dos procrastinadores, mas tem o grupo dos resolvedores. Eu falo assim, resolvedores são quem? Vocês que estão procurando conhecimento. Só de você estar aqui assistindo essa live, já faz 43 minutos que a gente está aqui, eu estou aqui falando. Vocês são pessoas que são resolvedores. Vocês estão aqui porque vocês estão buscando conhecimento para que seus filhos não passem por isso. Então, você que são resolvedores, que são os grupos, as pessoas que estão resolvendo, que querem soluções, esse sistema é para você. E lembra que eu falei para você que são 3 tópicos que eu ia dizer? Então, eu falei o que não resolve, apresentei o sistema para você de holding, e agora eu vou falar para você. Porque nós precisamos realmente compreender se o sistema é para você. Porque, às vezes, não é para você o sistema. Então, não podemos ser injustos, né? Tem gente que cobra pelo valor do patrimônio. O seu patrimônio custa X milhões. E vai ser X mil, tantos por cento do seu patrimônio. Eu não ajudei você a conquistar. Quem trabalhou de sol a sol foi você, foram os seus antepassados que trabalharam. Então, não é justo ser sua sócia, entendeu? Não é isso, eu sou sócia do doutor Ítalo, entendeu? Agora, de vocês, não, é uma prestação de serviço. Então, o que eu quero falar? O primeiro passo, que nós chamamos de sessão de viabilidade. Nessa sessão de viabilidade, é onde a gente faz toda a apuração. Olha, vocês estão me ouvindo há 46 minutos. Eu não ouvi vocês. Não adianta ficar perguntando, quantos você tem? Quantos milhões é o seu patrimônio? Não tem como a gente fazer isso no chat. Eu nem devo, nem posso fazer isso. Mas eu quero te dar a condição, você que ficou até aqui nesse momento, de saber como funciona e se você se interessar. Se você quiser, você vai ter o acesso de saber como funciona. Essa sessão de viabilidade, aqui embaixo, depois que acabar a nossa live, que já está quase no finalzinho, você tem um link lá. Esse link é o link que nós enviamos para os nossos clientes no nosso escritório, para que as pessoas, quando elas ligam, olha, eu queria falar sobre holding, olha, vou te mandar o link da sessão de viabilidade. Nessa sessão de viabilidade, a gente marca o horário, que pode ser presencial, se você estiver próximo de nós, ou pode ser online mesmo, e nós vamos estar ouvindo você. Você vai me contar tudo da sua história, da sua família, quais são os bens, se tem filho fora do casamento, se é o segundo relacionamento, que muitas vezes casou novamente, e aí o patrimônio foi constituído no segundo casamento, mas tem um filho lá do primeiro casamento, como resguardar, como separar, e aí você vai me contar a sua história. Isso a gente faz na sessão de viabilidade, e às vezes a gente acha que não, mas a sessão de viabilidade é o momento mais importante, se a gente for pensar na estrutura do sistema de holding, porque é aonde nós vamos te ouvir, onde a gente vai poder verificar qual é a estrutura da sua família e o que você precisa. E, chegando ao final, eu e o Dr. Ítalo só temos a agradecer vocês por participarem, por se inscreverem, por acreditar no nosso trabalho, e a gente quer agradecer. E nós estamos disponíveis nas nossas redes sociais, também estamos disponíveis no nosso WhatsApp, que está lá nas nossas redes sociais, no nosso escritório, e vai ser um prazer atender você. E nós gostaríamos de encerrar com aquele que eu sempre falo. Quero deixar um grande abraço para você, que você tenha uma noite maravilhosa e até a próxima. Um abraço.